MASP, SST, Saúde e Segurança no Trabalho. MASP, SST, Saúde e Segurança no Trabalho. Olá, sou Edinaldo Carlos do canal MASP SST Saúde e Segurança do Trabalho. Vamos estar explicando para vocês passo a passo como preencher o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Vamos estar passando agora para essa segunda parte do preenchimento do PPP. Eu separei alguns arquivos que vou deixar disponível, esses arquivos logo abaixo aqui do vídeo. Vocês podem estar baixando tranquilamente sem nenhum problema. Eu separei também aqui um PPP para teste. Esse é o PPP que eu utilizo no meu dia a dia, dentro da empresa, ou o trabalhador venha necessitar dessa informação inerente a seu perfil profissiográfico previdenciário. Vamos lá. Olha só, o PPP, esse perfil, ele é subdividido em 4 seções. A primeira seção é de dados administrativo. A segunda seção, registros ambientais. A terceira seção, de resultados de monitoração biológica. Nós vamos estar vendo o que mudou, o que foi alterado nessa seção de monitoração biológica. E, por fim, responsáveis pelas informações, ou seja, quem está informando, assinando o PPP. Vamos iniciar aqui, vamos lá. Seção de dados administrativos. Essa seção de dados, ela consta com a informação do CNPJ da empresa, do nome da empresa e do CNAE. Os demais nessa seção administrativa são a maioria informações do trabalhador. E aí vem o nome dele completo, o NIT, data de registro da CAT, se houve algum registro de acidente desse período que ele esteve laborando dentro da empresa. Aí vem o setor qual ele trabalhava, cargo, função, CBO. Nós vamos estar nos prendendo um pouco mais nesse NIT no decorrer desse preenchimento PPP, para você ver a importância que é esse GFIP. E também o profissiografia, ou seja, a descrição das atividades desse trabalhador dentro da empresa. Você deve descrever o que é que ele fazia lá nesse ambiente de trabalho. Então vamos aqui iniciar pelo CNPJ da empresa. Aqui está a informação do CNPJ. Nome da empresa: Sandálias Pé de Ferro. Se houver alguma empresa com esse nome, foi uma mera coincidência. Então, o o CNAE 4. Bom, o CNAE ele é inerente à atividade de sandálias. Mas vamos agora preencher a parte do trabalhador, ou seja, já preenchemos a parte do empregador. Agora a parte do trabalhador. O nome dele será Pedro, PPP, PPPs. Seguindo esta parte, muitos colegas de trabalho confundem o BR e o PDH. O que é BR? Beneficiário reabilitado. E o PDH, portador de deficiência habilitado. É aqueles profissionais que se enquadram naquele benefício do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991, que determina a manutenção de no mínimo 2% de trabalhadores reabilitados ou deficiências habilitados para a empresa com mais de 100 empregados. Ou seja, são deficientes físicos, né, que teve uma reabilitação e essa empresa acabou contratando. Ele se encaixou naquela porcentagem, né, de 2% de trabalhadores que a empresa tem que contratar com deficiência. Nesse caso aqui, o BR ou o PDH, se a empresa não, esse funcionário, o Pedro PP da Silva PPPs, ele não foi contratado com nenhuma reabilitação, coloca não aplicável. Mas nós vamos colocar como ele foi contratado com alguma deficiência. Então, PDH.
H. Passando para o item 6, NIT. O NIT significa número de identificação deste trabalhador. Vamos aqui colocar o número do NIT dele. .00069. Este é o número de identificação deste funcionário. Agora, data do nascimento. 12/6/1978. Sexo masculino. A CTPS, o número e a série. Então, o número vai ser esse. Série, aí, 00. Vamos colocar o estado que essa cadeira foi feita, né? Confeccionada. Estado do Ceará. A data de admissão desse trabalhador. 15/2 do ano de 2000. Esse regime de revezamento é se o funcionário está trabalhando 12/24, 12/36 ou 12/48. Se nesse caso ele teve esse regime, você coloca. Se não, você coloca não aplicável. Mas vamos colocar 12/36. Esse era o regime de revezamento deste trabalhador. Nesse período, houve registro de CAT, houve algum acidente com esse trabalhador? Olhando pelos registros que o RH me passou, todas as informações, eu observo que houve 3 CATs, houveram 3 CATs com esse trabalhador, dessa atividade. Então, vamos aqui. O registro, a datas do registro dessa CAT, ou seja, o dia que ela foi preenchida. Vamos colocar no 2/5 do ano de 2001. Então, no 2/5 de 2001, houve um acidente com este trabalhador. Sendo assim, a data, o número da CAT, que assim que você preenche esse número da CAT, o próprio sistema do INSS te passa esses códigos, esse número. Então, vamos fazer da seguinte forma. O número da CAT será... Lembrando de uma coisa também, pessoal, sempre o número da CAT inicia pelo ano que ela foi preenchida. Nesse caso, ela foi preenchida no ano de 2001, então fica 2001, e aí o sistema do INSS vai te dar uma outra sequência de números, o qual vocês têm que estar anotando para saber qual o número desta CAT. 01. Veja só, pessoal, esse 01 não é meramente que ele está aqui. O 01 é uma situação, o 02 é uma outra situação e o 03 uma outra também situação. Eu gravei um vídeo no meu canal, MASP SST Saúde e Segurança do Trabalho, onde eu explico passo a passo de como você está preenchendo a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, e também explico o que é a sequência desse 01, 02 e 03. Bom, observei que no ano de 2001 houve um registro, um número de CAT, né? Que foi esse número aqui, esperto, né? Lembrando que esse número aqui é fictício. E vi também que houve um outro registro de CAT, só que no 10/9 de 2002. Esse registro foi feito, o número do registro foi gerado sobre o número 2002 00001. Então aqui é o registro dessa nova CAT. Só que aí, como eu falei, houve um outro acidente com esse trabalhador. Nesse caso, você vai abrir um outro espaço, um outro ícone e colocar este novo acidente. No caso, foi 12/9 de 2003. E o número do registro da CAT foi 2003. A sequência de número lá que o sistema da CAT vai te passar 01. E houve também um outro registro com este trabalhador nesse período aqui, desse novo registro. Foi no dia de 1/6 de 2004. O registro dessa CAT será
2004, sequências de números 01. Bom, nessa atividade, esse profissional desse período que esteve nessa atividade, houve esses registros de comunicação de acidente de trabalho. E assim por fim, você vai colocando de acordo que for aparecendo essas informações inerentes às CAT. Aí vamos continuar aqui. Período que esse trabalhador esteve nesta atividade. Período que ele esteve laborando, fazendo as suas atribuições. Nesse caso, ele iniciou aqui, ó, 2000, do ano de 2000 a 25/3 de 2006. E aí, no caso, você vai pegar o CNPJ, o setor que esse funcionário laborava nessa empresa, setor administrativo. Setor administrativo. Opa, houve um errozinho aqui. Vamos corrigir. Setor administrativo. Qual era o cargo da empresa? Setor almoxarifado. A função dele? Almoxarife. Aqui o CBO. Aqui está o CBO desta atividade. Como eu falei, pessoal, o código GFIP nós vamos deixar ele para uma situação quando já estiver preenchido o PPP dessa atividade. E aí nós vamos dar uma esticadinha mais nesse GFIP e falar o que é que significa. Então vamos lá. Esse trabalhador entrou na empresa no dia 15/2/2000, teve alguns acidentes informados pela CAT, é isso. Laborou nessa atividade do ano de 2000 a 2006 no setor administrativo, cargo almoxarifados, função almoxarife, CBO 4110/05. E aí o que nós vamos deixar um pouco para frente, porque eu vou precisar de mais informações para alimentar aqui o GFIP. Vamos lá. Profissiografia. Descrição das atividades. Nesse caso, eu vou copiar, que é o período que ele esteve laborando nessas atividades, mas o que é que ele fazia na descrição desse serviço? Então, as suas atribuições nesta empresa era de executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, logísticas e atende fornecedores, clientes fornecendo, recebendo informações sobre produtos e serviços. Então essa é a atividade que esse Pedro PPP da Silva PPP laborava dentro da empresa. Lembrando, pessoal, que nós já preenchemos a parte administrativa. É isso, tanto a parte do CNPJ como os dados do trabalhador. Então vamos marcar como já preenchido. Vamos continuar aqui. Vamos agora para a segunda seção, registros ambientais. Pessoal, você tem que prestar muita atenção para que você não venha prejudicar este trabalhador. Ou seja, a informação que você passar aqui, você pode estar dando assim uma sentença de preocupação e até mesmo uma não aposentadoria por conta de uma informação errada. Nesse caso, você tem que estar com o LTCAT em mãos, tem que verificar os fatores de risco, o item de concentração, a técnica utilizada, o EPC, o EPI e o EPIs eficaz. Nessa situação, nós vamos fazer o seguinte, copiar. Bom, foi copiado aqui essa atividade deste trabalhador. Tipo de risco que ele esteve exposto é o físico. Fator de risco, ruído. Itens de concentração que ele esteve exposto nessa atividade, 81,3. Técnicas utilizadas, o DOS,
que é o dosímetro, né? Um chama os DOS, outro chama dosímetro 600. EPC eficaz? Sim. EPI eficaz? Sim. Qual o número do EPI? Esse é o protetor auditivo, o protetor auricular, o qual ele utiliza, sob esse número de CA. Vamos agora, essa situação aqui, pessoal, se houvessem fiscalizações acirradas dentro da empresa, pode ter certeza que 90% delas seriam multadas. Esse item 1592, atendimentos aos requisitos da NR6, NR9 do Ministério do Trabalho e informações, ou seja, foi atentada a implantação de medidas de proteção coletiva, foram observadas as condições de funcionamento, foi observado o prazo de validade, foi observada a periodicidade de troca definida, foi observada a higienização, e aí todos que eu já peguei foi a seguinte forma: sim, aí sai sim, 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 jogando sim para todos. Mas aí se o fiscal chegasse realmente visse nos PPRAs, ele viria que sequer o cronograma de ação anual foi executado 30%. E aí o camarada sai jogando sim, 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 sim. Só que aí o funcionário pode dizer: eu não me entregou o protetor auditivo. Eles não me deram condições de higienização desse protetor. E aí você colocou sim, 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 tudo aqui. Olha só a dor de cabeça que você conseguiu para a empresa. E a empresa também terá que pagar uma multazinha aí para esse funcionário. Vamos ser na real, né? Se você não tem um cronograma de ação feito, elaborado, e aí se não deu tempo, ou então porventura houve algum imprevisto na empresa, você pode pegar esse plano de ação e jogar para o próximo PPRA, já fazendo uma observação do anterior, entendido? Mas aí desde que você faça e executa essas aqui informações, porque caso o INSS ou o próprio advogado desse trabalhador pode pegar isso aqui e complicar a empresa. Então vamos fazer o correto, como deve ser feito aqui. Vamos sair do anormal, né? Desse jeito nós vamos fazer assim. Foi tentada a implantação de medidas? Não. Vamos ser reto mesmo com o assunto. Foram observadas as condições de funcionamento? Sim. Foi observado o prazo de validade? Você olhou o CA desse equipamento? Você imprimiu esse CA? Aí não, você não tem. Foi observada a periodicidade da troca definida pelos programas ambientais? Não. Foi observada a higienização? Não também. E aí você está sendo coerente daquilo que está fazendo. Vai prejudicar a empresa? Bom, é melhor você colocar essas informações do que você lá na frente colocar mentira e aí um fiscal do trabalho te pega e é um tiro no pé, tá bom? Então vamos deixar nesse critério aqui. Agora, se você fez tudo que está aqui, seguindo a risco aí, beleza? Coloca SS, sim, 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 sem nenhum problema. Assim também como não, 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 não. O que vale é o que está no cronograma de ações do teu. Vamos agora descendo aqui. Responsável pelos registros ambientais, ou seja, quem acompanhou essas informações do PPRA, do LTCAT, foi o engenheiro, foi o médico do trabalho. Nesse caso, vamos colocar o engenheiro, né, pelos registros ambientais. O período que ele foi contratado pela empresa foi em 15/3 do ano de 2001. O NIT desse funcionário, desse profissional, é o 00008. O registro de conselho de classe, CREA. E aí você coloca o número de registro desse CREA e o estado onde ele está responsável. Então vamos colocar o estado mesmo do Ceará. O nome deste profissional, desse engenheiro. Vamos lá. O nome deste profissional, engenheiro, é Francisco PPP Dourado PPP.
Então, o nome desse profissional é Francisco PPP Dourado PPP. Foi ele que teve responsável por esses registros ambientais, na avaliação de ruído, na identificação, enfim, vamos lá. Preenchido essa parte de registros ambientais, nós vamos passar agora para a seção de monitoração biológica. Seção de monitoração biológica. Eu falei para vocês que houve uma mudança nessa situação aqui. Não se pode mais, em hipótese alguma, colocar exames de funcionários dentro do PPP ou em qualquer documento que esteja exposto para qualquer funcionário, qualquer setor dentro da empresa. Por quê? Isso é passivo de multa, proibido. Por exemplo, se esse funcionário está tratando de AIDS, né, a empresa abriu as portas para um profissional que é aidético. E aí ele coloca lá no PPP e o RH pega, e o RH passa para um colega e vai informando, passando informações. A empresa toda está sabendo que esse funcionário tem AIDS. Ou então ele está passando por um processo de estresse emocional, ou então leucemia. Enfim, você não pode divulgar dados de clínico, médicos dentro do PPP ou em documentos que todos têm acesso. Somente o médico do trabalho tem acesso a essas informações, o INSS, o dono da empresa e, por fim, o RH, né? Desde que o RH não dê com a língua nos dentes, né? Mas aí, se esse funcionário se sentir constrangido por essas informações ter passado aos seus colegas, ele pode entrar na justiça e é causa ganha. Então, nesse caso, esse campo agora vai deixar de existir. Você pode já deixar salvo nos teus PPPs essas informações. Pode já deixar salvo para que você não mexa mais nisso aqui. E aí você vai colocar esta resolução. Vedada a informação conforme resolução 1715 de 2004 do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, vamos estender só um pouquinho mais aqui. Proibida, vedada a informação conforme resolução 2004 do Conselho Federal de Medicina. Dá uma olhada lá, porque se você errar isso aqui, é culpa tua, porque está desde 2004 essa informação. Tudo bem? Vamos seguir? Então, qual foi o profissional responsável por essas avaliações do ASO, PCMSO, dos exames clínicos, dos exames periódicos, admissional, mudança de função? Então, esse profissional ele foi contratado no mesmo dia que o engenheiro do trabalho. Qual é o NIT dele? 000. Conselho de classe, CRM. Esse CRM é sobre o número. E ele também é do estado do Ceará. E o nome desse médico é um grande amigo meu. Está aqui. O responsável pelas avaliações e monitoração biológica. Um grande amigo meu. Vamos agora passar para a última seção do PPP. Responsáveis pelas informações. Aqui você pode deixar padrão. Tá bom? Pode deixar padrão que não tem nenhum problema do jeito que está aqui. Para você não estar digitando outras coisas, pode deixar essa informação aqui padrão aqui dentro. Nós não vamos preencher essas informações agora porque tem uma outra informação aqui. O PPP, vendo o que o RH me passou, observo que esse funcionário ele também passou por outra atividade dentro da empresa. Então, como é que fica, Edinaldo? Se ele não tivesse passado por outra situação, eu já poderia colocar aqui a data, o NIT do empregador, o nome, e ele assinava, colocava alguma observação aqui, o PPP, o funcionário assinava e pronto, já estava liberado. Mas só que nós vamos fazer o seguinte, ele passou por um outro setor. Nós vamos voltar aqui. Vamos voltar e ver qual foi o outro setor. Vamos
clicar, abrir um espaço aqui. Ele elaborou nessa atividade que me passaram, de 19 de 6 de 2017 a 9 de 6 de 2019. Ele trabalhou nessa empresa como almoxarife, tudo bem? E agora ele saiu do almoxarife desse período aqui, 2006, e começou a laborar nessa outra atividade em 19 de 5 de 2017 até 9 de 6 de 2019. Como fica agora? Qual foi essa atividade que ele passou agora a laborar? Você vai abrir também um outro espaço aqui e vai colocar essa mesma data. Essa mesma data. Você vai colar o CNPJ desta outra atividade. Qual é o setor? Produção. Setor produção. Cargo. Caldeirista. Função: caldeirista. CBO. Ainda nós não vamos colocar o NIT, aliás, desculpe, o GFIP aqui, porque ainda não sei todas as avaliações as quais foram colocadas nesse documento. Mas vamos lá. Como eu sei que ele é caldeirista, agora vamos descrever a atividade que ele elaborava como caldeirista. Prepara máquinas e equipamentos para operação e controla o funcionamento das caldeiras e a qualidade da água ou do combustível. Alimentam as caldeiras com lenhas e separam lenhas para combustão, enfim. Essa é a atividade que elaborava como caldeirista na empresa. Passando pela seção, tudo bem, administrativa. Nós estamos na seção de administrativa, onde eu sei que essa segunda atividade dele é caldeirista, tudo bem, caldeirista. Ele laborou como caldeirista também de 2017 a 2019 e sua função também é essa aqui, onde está descrito as suas atribuições. E aí eu percebo também que houve uma CAT desse funcionário desse período. Então eu vou abrir mais um espaço aqui, vou dar um Enter e abrir um espaço e vamos colocar essa CAT, o qual ele também foi preenchida. A data desse registro foi 1 de 5 de 2018. O registro da CAT, o número da CAT é sobre o 2018. Aí vai lá a sequência de números, de novo, 01. Bom, nesse período ele teve somente essa CAT. Se tivesse outras, você ia colocando nesse espaço. Mas vamos aqui. Então, observando tudo isso aqui, já sei que ele teve essas duas funções, dessas atividades dentro da empresa. Dessa segunda seção de registros ambientais, nós vamos colocar as avaliações que foram feitas com esse trabalhador. Então, copia a data de entrada e a data de demissão sempre. Qual foi a exposição físico? Exposição físico. Ruído também. Ruído. Itens de concentração. 86,4. Técnica utilizada. Dosimetria. 600. EPC eficaz? Sim.
EPI eficaz? Sim. Quais foram os EPIs utilizados para essa atividade? Vamos lá. O mesmo, não é isso? Bom, eu já sei que esse funcionário está exposto também a ruído, 86 decibéis, ponto 4, a técnica utilizada foi dosimetria, o EPC é eficaz para esse ruído, EPI também e o número do EPI. E aí eu sei que ele também está sobre outra situação de risco. Então eu vou copiar também essa outra situação do período que ele esteve exposto. Que também é o físico. E agora o agente é outro, calor. Na avaliação de calor, esse funcionário esteve exposto à caldeira, lembrando que também lá no meu canal eu tenho explico lá passo a passo de como fazer o cálculo de VTG e identificar se esse funcionário justamente da caldeira tem direito a essa insalubridade ou não. Então vamos lá. Ele está exposto ao calor 30,6. Qual foi a técnica utilizada? IBUTG. 36 graus Celsius. EPC eficaz? Não. EPI eficaz? Também não. Mas você mesmo assim distribuiu algum EPI para esse funcionário? Sim. Quais os EPIs? Quais os CAs? Como botas, luvas, máscaras, protetor auricular, avental, perneira, botas. Então todos esses EPIs devem constar nessa situação qual ele está exposto. Aí você verificou tudo isso aqui também nessa situação e aí você vai seguindo, continuando na segunda seção de registros ambientais. Então você vai ver qual foi o profissional. Foi esse que fez as avaliações. Tudo bem. Ele está passando por algum procedimento médico? Está sim. Você informou o pessoal? Não, porque é proibido. Quem foi que fez essas avaliações? O médico do trabalho. Por fim, nós finalizamos da seguinte forma. Data de emissão do PPP, perfil profissiográfico pré-videnciário. A data vai ser a data dessa aqui, a data sempre do último ASO que ele fez, que foi o ASO demissional. Então, a data que passaram do RH foi essa data aqui, 9/6/2019. Qual é o NIT desse empregador ou o preposto dessa empresa responsável pelas informações desse PPP? Então o NIT vai ser o 00 0009 000 00 Estado do Ceará. O nome desse profissional, o dono da empresa ou do RH ou preposto, lembrando que somente o dono da empresa ou os prepostos têm respaldo para o preenchimento desse PPP. Então o nome dele é fulano de tal, meu vizinho. E aqui você pode colar o slogan da empresa, certo? Sem nenhum problema, você pode colar aqui o slogan da empresa. E aqui o responsável que fez esse preenchimento assina, tudo bem? Ele assina com o carimbo da empresa, com o PJ da empresa, enfim. E por fim, observações. Nessas observações você pode colocar algo que seja de informação importante para o INSS. Poderia ser feita a seguinte informação: é a obrigatoriedade de se comprovar a eficiência do equipamento de proteção individual EPI a partir de 14/12/98. Essa é uma novidade não, essa é uma informação que você poderia também colocar nessa aqui, observações. Ou então uma outra, os ASOS deste colaborador
setor do RH. Vou colocar em letras minúsculas, não é isso? No setor de RH. Tudo bem, pode ter bem essa informação. E aí você pode finalizar com a seguinte situação. Recibo. Declaro que recebi da empresa, vamos lá ver se eu lembro o nome da empresa, sandálias pé de ferro. Sandálias da empresa, sandálias pé de ferro. O meu perfil profissiográfico. Confirmo que todas as informações aqui relatadas neste documento retratam fielmente minha vida laboral durante a minha permanência nesta empresa. Por ler, concordar e ratificar todas as informações, firmo o presente recibo nesta data. E aí esse funcionário assina, onde ele vai ficar com a cópia para a empresa, está feita o PPP desse trabalhador. Para finalizar, de fato, nós vamos para o código GFIP. O que é esse código GFIP? Guia de Recolhimento e de Informações à Previdência Social. Vamos lá. Nessa atividade administrativa, almoxarifado, ele teve exposto a algum agente? Não. Então fica em branco. Não tem direito à aposentadoria especial por isso aqui. Nessa atividade, já de caldeirista, como eu falei para vocês lá do início, se eu deixar em branco, o que acontece? Eu estou dizendo que ele não tem direito à insalubridade ou ao direito à aposentadoria especial. Então eu vou estar prejudicando a ele. Ele tem sim direito à aposentadoria especial pelo fato dele estar exposto a graus, a 30,6 graus Celsius, próximo à caldeira, próximo à temperatura. E isso faz direito à insalubridade. Não? Então nesse caso aqui eu vou colocar o 0,4. Volta lá no vídeo que você vai entender um pouco mais isso aqui. Então ele vai ter direito à aposentadoria especial aos 25 anos por conta disso aqui. E está preenchido o PPP desse funcionário, onde ele vai estar guardando quando for dar entrada na sua aposentadoria especial com redução de anos dentro de alguma empresa, e ele pode estar requerendo sim a redução desse benefício para a sua aposentadoria. Pessoal, fique com Deus, até a próxima. Caso não entenda, volta o vídeo e vai preenchendo até você se identificar mais com o PPP. Até a próxima, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente possa estar se estimulando e fazendo novos vídeos para vocês. MASP SST Saúde e Segurança do Trabalho é o canal. Edinaldo Carlos.